Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 17. A necessidade de reforma na educação. Edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isaías 61, verso 4. E chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, verso 12. Essas palavras da inspiração apresentam aos crentes na verdade presente a obra que deve ser feita na educação de nossas crianças e jovens. Ao vir ao mundo a verdade para os últimos dias, na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, foi-nos mostrada a necessidade de introduzir na educação de nossos filhos uma diferente ordem de coisas. Passou, porém, muito tempo para que compreendêssemos as mudanças que deveriam ser feitas. Nossa obra é de reforma, e é desígnio de Deus que, mediante a excelência da obra feita em nossas instituições de ensino, seja chamada a atenção do povo para o grande e final esforço para salvar os que estão a perecer. A norma de educação em nossas escolas não deve ser rebaixada. Importa erguê-la mais e mais alto, muito acima do nível em que ora se encontra. Mas a educação ministrada não se deve limitar ao conhecimento dos livros adotados. O estudo dos mesmos por si só não pode dar aos alunos a disciplina de que necessitam, nem comunicar a verdadeira sabedoria. O objetivo de nossas escolas é prover lugares onde os membros mais jovens da família do Senhor possam ser educados de acordo com o seu plano de crescimento e desenvolvimento. Satanás tem empregado os métodos mais engenhosos para entretecer seus planos e princípios nos sistemas de educação, obtendo assim forte domínio na mente de crianças e jovens. A obra do verdadeiro educador é impedir-lhe os ardis. Achamo-nos sob solene e sagrado concerto com Deus para criar nossos filhos para Ele e não para o mundo, para ensinar-lhes que não deem a mão ao mundo, mas amem e temam a Deus e lhe observem os mandamentos. Cumpre impressioná-los com o fato de serem criados à imagem de seu Criador e de Cristo ser o modelo segundo o qual devem ser talhados. É preciso que se faça muito zeloso estudo da educação que comunicará o conhecimento da salvação e conformará a vida e o caráter com a semelhança divina. É o amor de Deus, a pureza da alma entretecida na existência como fios de ouro, que é de verdadeiro valor. A altura que o homem pode assim atingir ainda não foi devidamente avaliada. Para a realização dessa obra, é preciso lançar um amplo fundamento. Temos de introduzir um novo propósito e dar-lhe lugar. E os alunos precisam ser ajudados a aplicar os princípios bíblicos a tudo quanto fazem. Tudo o que está torcido, tudo o que se acha desviado da linha reta, tem de ser claramente indicado e evitado, pois é iniquidade que não deve ser perpetuada. É importante que todo professor ame e nutra sãos princípios e doutrinas, pois essa é a luz a refletir-se na formação dos alunos. A terceira mensagem angélica nas escolas. No livro de Apocalipse, lemos acerca de uma obra especial que Deus deseja que seu povo faça nestes últimos dias. Ele revelou sua lei e mostrou-nos a verdade para este tempo. Essa verdade se desdobra constantemente e é o desejo de Deus que sejamos inteligentes em relação a ela, para podermos distinguir entre o certo e o errado, a justiça e a injustiça. A terceira mensagem angélica, a grande verdade para nossos dias, deve ser ensinada em todas as nossas instituições. É desígnio de Deus que por meio delas seja dada essa advertência especial e sejam irradiados para o mundo resplandecentes raios de luz. O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos últimos dias. Cumpre-nos vigiar e orar, estudar e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel e Apocalipse. Quando João foi afastado daqueles a quem amava e banido para a solitária ilha de Patmos, Cristo sabia onde encontrar sua fiel testemunha. João disse:
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10. O dia do Senhor é o 7º dia, o sábado da criação. Nesse dia que Deus santificou e abençoou, Cristo mostrou a seu servo João o significado das coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse capítulo 1, verso 1, antes do fim da história do mundo, e ele indicou que devemos ser esclarecidos em relação a elas. Não é em vão que ele declarou: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Essa é a educação que deve ser pacientemente provida. Sejam nossas lições apropriadas para o tempo em que vivemos e nossa instrução religiosa dada de acordo com a mensagem que Deus envia. Haveremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. Devem saber o que há de acontecer antes do encerramento da história terrestre. Isso diz respeito a nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhe mais atenção. Pelos livros e pela palavra viva, importa comunicar conhecimentos que serão como alimento no tempo certo, não somente para os jovens, mas também aos de idade madura. Estamos vivendo as cenas finais destes perigosos tempos. O Senhor previu a incredulidade que agora prevalece em relação à sua volta, e repetidamente Ele nos tem dado advertências em sua palavra de que esse acontecimento será inesperado. O grande dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Lucas capítulo 21, verso 35. Mas há duas classes. A uma, o apóstolo profere estas animadoras palavras: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4. Alguns estarão prontos quando o noivo vier, e com ele irão para as bodas. Quão precioso é esse pensamento aos que estão esperando e vigiando o seu aparecimento. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versos de 25 a 27. Aqueles a quem Deus ama desfrutam esse favor porque são de caráter amorável. Importa ser consumada a importante obra de preparar um povo de caráter semelhante ao de Cristo e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Enquanto navegamos com a corrente do mundo, não necessitamos de velas nem de remos. É quando nos voltamos completamente para ir de encontro à correnteza que começam nossas lutas. Satanás introduzirá toda espécie de teorias para perverter a verdade. A obra irá com dificuldade, pois desde a queda de Adão que tem sido costume do mundo pecar. Mas Cristo está no campo de ação. O Espírito Santo está em atividade. Instrumentos divinos estão se combinando com os humanos na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. E o homem deve demonstrar no exterior aquilo que Deus opera no seu interior. Realizaremos como um povo essa obra que Deus nos deu. Cuidadosamente abraçaremos toda a luz que nos foi dada, tendo constantemente diante de nós o principal objetivo de preparar os estudantes para o reino de Deus. Se pela fé avançarmos passo a passo no caminho reto, seguindo o grande líder, a luz iluminará o nosso caminho, e as circunstâncias serão de molde a remover as dificuldades. A aprovação de Deus dará esperança, e anjos ministradores cooperarão conosco, trazendo luz, graça, coragem e alegria.
Então, não se perca mais tempo demorando nas muitas coisas não essenciais e que não têm importância quanto às presentes necessidades do povo de Deus. Não se perca mais tempo em exaltar homens que não conhecem a verdade, pois o tempo está às portas. Não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente de educação elevada. O tempo dedicado àquilo que não tende a tornar a pessoa semelhante a Cristo é tempo perdido para a eternidade. Não podemos permitir isso, pois cada momento se acha pleno de interesses eternos. Agora, quando está para começar a grande obra de julgar os vivos, deixaremos que se apoderem do coração ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação exigida para satisfazer as necessidades nesta época de perigo? Em cada caso deverá ser tomada a grande decisão, se receberemos o sinal da besta e de sua imagem ou o selo do Deus vivo. E agora, quando estamos no limiar do mundo eterno, que pode ser de tanto valor para nós como sermos encontrados leais e fiéis ao Deus do céu? Que devemos desejar mais do que sua verdade e sua lei? Que educação pode ser provida aos estudantes em nossas escolas que seja tão necessária como o conhecimento do que dizem as Escrituras? Sabemos que há muitas escolas que oferecem oportunidades para a aquisição de conhecimentos em ciências, mas desejamos alguma coisa mais que isso. A ciência da verdadeira educação é a verdade, que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder, e apresentá-la de tal maneira que cause as devidas impressões no coração, eis o que deve ser a obra de nossas escolas e de nossas igrejas, do professor e do pastor. Os que aceitam a função de educadores devem considerar cada vez a vontade revelada de Deus, de forma clara e precisa, em Daniel e Apocalipse. O estudo da Bíblia. As necessidades urgentes que se fazem sentir nesta época exigem contínua educação na palavra de Deus. Essa é a verdade presente. Importa que haja em todo o mundo uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária que nunca. À medida que essa reforma progredir, se efetuará uma poderosa obra. Deus foi muito claro quando declarou que sua palavra não voltaria para ele vazia. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, é a mais alta educação, e ela tem de cobrir a terra com sua maravilhosa luz, assim como as águas cobrem o mar. O estudo da Bíblia é especialmente necessário nas escolas. Os alunos devem estar arraigados, fundamentados na verdade divina. Sua atenção deve ser chamada não para as afirmações dos homens, mas para a palavra de Deus. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia merecer nosso estudo como o grande livro didático, a base de toda educação, e nossos filhos devem ser instruídos nas verdades que nela se encontram, a despeito de hábitos e costumes anteriores. Assim fazendo, professores e alunos encontrarão tesouro escondido, a mais alta educação. As regras bíblicas devem servir de guia na vida diária, a cruz de Cristo servir de tema, revelando as lições que precisamos aprender e praticar. Cristo tem de ser introduzido em todos os estudos, para que os alunos possam beber aí o conhecimento de Deus e representá-lo através do caráter. A excelência de Cristo, eis o que deve constituir nosso estudo hoje e na eternidade. A palavra de Deus transmitida por Cristo no Antigo e Novo Testamentos é o pão do céu. Mas muito do que é chamado ciência é como um prato de invenção humana, alimento adulterado, não é o verdadeiro maná. Na palavra de Deus encontra-se inquestionável e inesgotável sabedoria. Sabedoria que se originou não no finito, mas na mente infinita. Muito, porém, do que Deus revelou em sua palavra é obscuro para os homens, porque as gemas da verdade acham-se enterradas sob o lixo da sabedoria e tradição humanas. Para muitos, os tesouros da palavra permanecem escondidos porque não foram procurados com diligente perseverança, até que os áureos preceitos fossem compreendidos.
A palavra deve ser pesquisada a fim de purificar e preparar os que a recebem para se tornarem membros da família real, filhos do Rei Celestial. O estudo da palavra de Deus deve tomar o lugar daqueles livros que têm induzido a mente ao misticismo, desviando-a da verdade. Seus princípios vivos entretecidos em nossa existência nos serão uma salvaguarda nas provas e tentações. Sua divina instrução é o único caminho para o êxito. À medida que sobrevierem provas a toda a alma, haverá apostasias. Alguns se revelarão traidores, obstinados, altivos e cheios de presunção, e se desviarão da verdade, naufragando na fé. Por quê? Porque não viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eles não cavaram fundo, tornando firmes seus alicerces. Quando as palavras do Senhor, por meio de seus escolhidos mensageiros, lhes são trazidas, murmuram achando que o caminho está sendo tornado demasiado estreito. No capítulo 6 de João, lemos acerca de alguns que se julgavam discípulos de Jesus, mas que, ao ser-lhes apresentada a positiva verdade, ficaram desgostosos e não andaram mais com ele. Da mesma maneira, esses discípulos superficiais também se desviarão de Cristo. Todo aquele que se converteu a Deus é chamado a crescer em aptidão pelo exercício de seus talentos. Toda vara da videira viva que não cresce é cortada e lançada fora como lixo. Qual então será o caráter da educação ministrada em nossas escolas? Será de acordo com a sabedoria deste mundo ou segundo aquela sabedoria que vem do alto? Não despertarão os professores para sua responsabilidade quanto a esse assunto, percebendo que a palavra de Deus deve ter maior destaque na instrução dada em nossas escolas? O preparo de obreiros. Um dos grandes objetivos de nossas escolas é o preparo de jovens para se empenharem no serviço de nossas instituições, bem como nos vários ramos da obra do Evangelho. O povo de toda parte precisa que a Bíblia seja aberta perante ele. Chegou o tempo, o importante tempo, em que o rolo do livro está sendo desdobrado diante do mundo pelos mensageiros de Deus. A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas deve ir a toda nação e tribo e língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e estender-se às ilhas do mar. Coisa alguma de invenção humana deve ter licença de retardar esta obra. Para conseguir isso, necessitam-se talentos cultivados e consagrados. Necessitam-se pessoas capazes de realizar obra excelente na mansidão de Cristo, porque o próprio eu nele se acha escondido. Pessoas pouco preparadas não podem realizar aceitavelmente a obra de revelar os tesouros ocultos para enriquecer as almas com os bens espirituais. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versos 7 e 15. Essa recomendação a Timóteo deve constituir uma força para toda a família e escola no que respeita à educação. Requer-se diligente empenho por parte de todos quantos se acham ligados a nossas instituições, não somente nossas escolas, mas também sanatórios e casas publicadoras, a fim de habilitar homens, mulheres e jovens para se tornarem colaboradores de Deus. Os alunos devem ser ensinados a trabalhar inteligentemente nos ramos de atividade cristã, a apresentar caráter cristão nobre e elevado àqueles com quem estiverem em contato. As pessoas a cujo cargo se acha o preparo dos jovens em qualquer ramo de nossa obra devem ser possuidoras de profundo senso do valor das almas. A menos que se abeberem largamente do Espírito Santo, o mau vigia suscitará circunstâncias desagradáveis. O educador deve ser sábio para discernir que não será com aspereza que as almas serão ganhas, mas com fidelidade e bondade. Palavras e atos arbitrários suscitam as piores paixões no coração humano. Se homens e mulheres que professam ser cristãos não aprenderem a vencer o próprio temperamento mau e imaturo, como poderão esperar merecer respeito e honra?
Então, muito cuidado deveria ser exercido na escolha de pessoas apropriadas para serem instrutoras, de modo que não somente sejam fiéis no trabalho, mas manifestem devido temperamento. Caso não sejam dignas de confiança, é preciso dispensá-las. Deus considera toda instituição responsável por qualquer negligência no estimular a bondade e o amor. Jamais se deve esquecer que o próprio Cristo se acha à testa de nossas instituições. O que houver de melhor no talento ministerial deve ser usado no ensino de Bíblia em nossas escolas. Os que são escolhidos para essa obra precisam ser cuidadosos estudantes da Bíblia e possuidores de profunda experiência cristã, sendo o seu salário pago através dos dízimos. É desígnio de Deus que todas as nossas instituições sejam instrumentos para preparar e desenvolver obreiros de quem Ele não se envergonhe, obreiros que possam ser enviados para outros lugares e qualificados missionários a fim de realizar serviço para o Mestre. Esse objetivo, entretanto, não tem sido conservado em vista. Estamos, de modo geral, muito atrasados nessa obra, e o Senhor requer que manifestemos um zelo infinitamente maior do que temos mostrado até aqui. Ele nos chamou do mundo para que sejamos testemunhas de sua verdade, e em todas as nossas fileiras, jovens de ambos os sexos devem ser preparados para funções de utilidade e influência. Há urgente demanda de obreiros na linha pastoral. Necessitam-se rapazes para essa obra. Deus os chama. Sua educação é de primeira importância em nossos colégios e em nenhum caso deve ser passada por alto ou considerada como coisa secundária. É completamente errado que os professores, por meio de sugestões quanto a outras carreiras, desanimem jovens que são aptos para uma boa obra no ministério. Os que apresentam obstáculos para dificultar rapazes de se habilitarem para esse serviço estão contrariando os planos de Deus e terão de dar contas de sua atitude. Temos entre nós uma grande quantidade de homens capazes. Se suas aptidões fossem exercitadas, teríamos 20 pastores, onde agora possuímos um. Moços que têm o objetivo de entrar para o ministério não devem gastar uma porção de anos apenas em se preparar. Os professores precisam compreender a situação e adaptar o ensino às necessidades dessa classe, dando-lhes vantagens especiais para um rápido, se bem que amplo estudo das áreas mais necessárias para sua obra. No entanto, esse plano não tem sido seguido. Bem pouca atenção tem sido dispensada ao preparo de rapazes destinados ao ministério. Não temos muitos anos para trabalhar, e os professores devem ser imbuídos do Espírito de Deus e operar em harmonia com sua vontade revelada, em vez de executar os próprios planos. Perdemos muito cada ano porque não damos ouvidos aos conselhos do Senhor sobre esses pontos. Enfermeiras missionárias devem receber em nossas escolas lições de médicos competentes, aprendendo como parte de seu preparo a maneira de combater as doenças e mostrar o valor dos remédios naturais. Essa obra é grandemente necessária. Cidades e vilas se acham mergulhadas no pecado e na corrupção moral. Todavia, existem lós em toda Sodoma. O veneno do pecado está em operação no âmago da sociedade, e Deus pede reformadores que fiquem em defesa da lei estabelecida por Ele para reger o organismo físico. Ao mesmo tempo, eles devem manter elevada norma no preparo da mente e na cultura do coração, a fim de que o grande médico possa cooperar com a mão ajudadora do homem para realizar uma obra de misericórdia e necessidade no alívio aos sofredores. Também é desígnio do Senhor que nossas escolas ministrem aos jovens um preparo que os habilite a ensinar em qualquer departamento da escola sabatina ou a se desempenharem de responsabilidades em qualquer de suas atividades. Veríamos uma situação bem diferente se uma quantidade de jovens consagrados se dedicasse ao trabalho da escola sabatina, esforçando-se por se habilitarem e depois instruírem outros quanto aos melhores métodos a serem empregados no levar almas a Cristo. Eis um ramo de trabalho que produz resultados. Professores missionários.
Os professores devem ser educados para a obra missionária. Há em toda parte portas abertas ao missionário, e não será possível fornecer obreiros de apenas 2 ou 3 países para atender a todos os apelos. Além da educação dos que serão enviados de nossas associações mais antigas como missionários, devem ser preparadas pessoas em todas as partes do mundo para trabalharem por seus próprios patrícios e vizinhos. E é melhor e mais seguro para essas pessoas, o quanto possível, receberem o seu preparo no próprio campo em que estão trabalhando. Raramente é preferível, tanto para o obreiro como para o avanço da causa, que ele vá para terras distantes em busca de preparo. O Senhor quer que se tomem todas as providências possíveis para satisfazer essas necessidades, e se as igrejas estiverem alertadas sobre suas responsabilidades, saberão como convém agir em qualquer emergência. Para suprir a necessidade de obreiros, Deus deseja que sejam estabelecidos centros educativos em diferentes países, onde estudantes promissores possam ser educados nos ramos práticos do conhecimento e na verdade bíblica. Ao se empenharem essas pessoas no serviço, recomendarão a obra da verdade presente nos novos campos. Despertarão interesse entre os incrédulos e ajudarão a salvar pessoas da servidão do pecado. Devem ser enviados os melhores professores aos vários países onde serão estabelecidas escolas para promover a obra educativa. É possível ter demasiados recursos educacionais centralizados num só lugar. Escolas menores dirigidas segundo o plano das escolas dos profetas seriam uma bênção muito maior. O dinheiro que foi investido na ampliação do colégio de Battle Creek para acomodar a escola de obreiros teria melhor aplicação no estabelecimento de escolas em distritos rurais nos Estados Unidos e nas regiões distantes. Não eram necessários mais edifícios em Battle Creek. Havia já amplas acomodações para a educação de tantos estudantes quantos devêssemos congregar num só lugar. Não era o melhor que tantos estudantes frequentassem essa escola, pois havia talento e sabedoria para cuidar de somente determinado número. Os cursos ministeriais poderiam ter sido mantidos nos edifícios já construídos, e o dinheiro usado para ampliar o colégio poderia ter sido investido com mais proveito na construção de escolas em outras localidades. Não era o melhor que tantos estudantes frequentassem essa escola, pois havia talento e sabedoria para cuidar de somente determinado número. Os cursos ministeriais poderiam ter sido mantidos nos edifícios já construídos, e o dinheiro usado para ampliar o colégio poderia ter sido investido com mais proveito na construção de escolas em outras localidades. Novos edifícios em Battle Creek significam encorajamento às famílias para que se mudem para lá a fim de educarem os filhos no colégio. Entretanto, seria uma bênção muito maior para todos se os estudantes fossem educados em alguma outra localidade e em número muito menor. A vinda de pessoas para Battle Creek é um erro tanto dos que estão em funções de liderança como dos que se têm mudado para esse lugar. Há melhores campos do que Battle Creek para empreendimentos missionários, e, no entanto, os que estão em posições de responsabilidade ainda estão planejando ter tudo ali da mais conveniente qualidade. E as grandes instalações estão dizendo ao povo: venham para Battle Creek, mudem-se para cá com suas famílias e eduquem aqui os filhos. Se algumas de nossas grandes instituições educacionais fossem desdobradas em instituições menores e escolas fossem estabelecidas em diferentes lugares, maior progresso poderia ser alcançado em cultura física, mental e moral. O Senhor não disse que deveria haver poucos edifícios, mas sim que esses edifícios não deveriam ser centralizados num só lugar. Os grandes recursos investidos em poucas localidades devem ser usados em prover acomodações para um campo mais vasto, de modo que muito mais estudantes possam ser recebidos. É chegado o tempo de exaltar a norma da verdade em muitos lugares, para o despertamento de interesse e a extensão do campo missionário até que envolva o mundo todo. É chegado o tempo em que muitos mais devem ter sua atenção despertada para a mensagem da verdade.
Muito pode ser feito nesse sentido, e isso não está sendo realizado. Ao passo que as igrejas são responsáveis por conservar suas próprias lâmpadas arejadas e acesas, jovens consagrados devem ser educados em seus próprios países para levar avante esta obra. Devem ser estabelecidas escolas não tão elaboradas como as de Battle Creek e Collegeville, porém mais simples, com prédios mais humildes e com professores que adotem os mesmos planos que eram seguidos nas escolas dos profetas. Em vez de concentrar a luz num só lugar, onde muitos não apreciam ou não aproveitam o que está sendo oferecido, deve a luz ser levada a muitos lugares da terra. Se professores consagrados tementes a Deus, de mente equilibrada e ideias práticas, fossem para os campos missionários e trabalhassem de modo humilde, repartindo o que receberam, Deus concederia o seu Santo Espírito a muitos que estão destituídos de sua graça. Elementos de sucesso. Professores e estudantes devem cooperar na obra de reforma, cada um agindo no sentido do melhor interesse para que nossas escolas sejam o que Deus possa aprovar. Para o sucesso é necessário haver unidade de ação. Um exército em batalha ficaria confuso e seria derrotado se cada soldado agisse individualmente segundo seus próprios impulsos, em vez de agirem todos harmoniosamente sob a orientação de um competente general. Os soldados de Cristo devem agir harmoniosamente. Poucos conversos unindo-se para um grande propósito sob uma só cabeça obterão vitórias diante de cada obstáculo. Se há desunião entre os que dizem crer na verdade, o mundo concluirá que esse povo não pode ser de Deus, porque estão trabalhando uns contra os outros. Quando somos um com Cristo, estaremos unidos entre nós mesmos. Os que não estão ligados a Cristo sempre puxam para o lado errado. Possuem temperamento pertencente à natureza carnal do homem, e diante do menor pretexto sua paixão se desperta para se opor à paixão de outros. Isso provoca conflito, e nas reuniões de comissão, de mesas, nas assembleias públicas, ouvem-se vozes ruidosas opondo-se a métodos de reforma. Obediência a toda a palavra de Deus é outra condição de sucesso. As vitórias não são alcançadas por meio de cerimônias ou ostentação, mas mediante a simples obediência ao mais exaltado general, o Senhor Deus do céu. Aquele que confia nesse líder jamais conhecerá a derrota. Esta vem em consequência da confiança em métodos e planos do homem, deixando o divino em segundo lugar. Obediência era a lição que o capitão dos exércitos do Senhor procurou ensinar ao extenso exército de Israel. Obediência mesmo naquilo em que não podiam ver nenhum sucesso. Quando houver obediência à voz de nosso líder, Cristo conduzirá suas batalhas de tal modo que surpreenderá os maiores poderes da terra. Somos soldados de Cristo, e dos que se alistam em seu exército espera-se que executem os trabalhos mais difíceis, trabalhos esses que lhes sugarão as energias ao máximo. Temos de entender que a vida de um soldado é uma vida de constante esforço, de firmeza e perseverança. Por amor de Cristo, precisamos suportar provas. Não estamos empenhados em batalhas virtuais. Temos de enfrentar os mais terríveis adversários, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Devemos encontrar nossa força justamente onde os primeiros discípulos encontraram a sua. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 31 e 32.